Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, duas notícias que eu gostaria de comentar. Uma boa e uma ruim. Vou começar pela ruim. Semana passada, tivemos a decisão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que, ao meu ver, confirmou o golpe parlamentar e transformou o Brasil numa situação, colocou o Brasil numa situação de conflito e nós não sabemos quando que isso vai terminar. Tamanho foi o erro cometido em relação a esse procedimento, porque, ao meu ver, não houve configuração de crime de responsabilidade. Todos os crimes ali apontados, ninguém nunca nesse país foi condenado. É a primeira pessoa no Brasil condenada por pedalada fiscal, por exemplo, que ninguém nem sabia o que era isso. Como não havia crime contra presidente, inventaram um crime. E o crime é o crime da pedalada. Ninguém conhecia isso. Até outro dia todo mundo sabia que pedalada era subir numa bicicleta, né, e dirigir uma bicicleta. Agora se configurou ou se tipificou uma nova conduta criminosa no Brasil, a chamada pedalada, coisa que não existia. Portanto, assim mesmo também os créditos de suplementação orçamentária, coisa que é comum, que é rotineira em qualquer instância de governo, municipal, estadual, federal, que todos os governos praticaram, mas foi a única que sofreu condenação por esse tipo de prática. Então, realmente, é algo que nos preocupa sobremaneira e eu não posso deixar de expressar aqui a minha indignação em relação a esse resultado, a esse desfecho, que é altamente prejudicial para o país, para a nossa história política, para a nossa democracia, a nossa frágil democracia, embrionária democracia, deu um passo atrás com essa decisão tomada pelo Senado da República, com o respaldo da Câmara Federal dos Deputados. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de deixar esse registro aqui, em razão desta situação, que ainda vai ter muitos desdobramentos. A população agora está se manifestando, protestando e pedindo um fora Temer. E isso vai ser a tônica da luta política nesse país. Porque muitos haverão de não reconhecer o Temer como presidente legítimo. E certamente isso vai ter uma luta política intensa, não só na esfera da Câmara Federal, mas nas ruas, principalmente. E já começou. Ontem em São Paulo nós vimos, no Rio de Janeiro, várias cidades brasileiras, enormes manifestações, que devem crescer cada vez mais, sobretudo quando Michel Temer colocar em prática o seu chamado plano Ponte para o Futuro, que na verdade é uma ponte para o atraso. Porque querer fazer reforma trabalhista, modificar as leis da Previdência em prejuízo ao trabalhador brasileiro, vai ser um Deus nos acuda nesse país. A população não vai aceitar. E vocês vão ver, com certeza, mais uma vez, as ruas ocupadas pela luta concreta em favor de direitos historicamente conquistados nesse Brasil. Portanto, eu queria deixar esse comentário, em primeiro lugar, em razão desse episódio, que afeta a todos nós no Brasil inteiro e que certamente vai ter muitos reflexos no nosso país nesse período que se inicia. A segunda notícia é uma notícia boa. A notícia boa é que, finalmente, a gente pôde comemorar a diminuição da poluição das águas das praias de São Luís do Maranhão. O laudo técnico de balneabilidade das praias aponta, já neste final de semana, que 90% das praias de São Luís já estão próprias para banho. Foi uma notícia alvissareira, que eu quero aqui cumprimentar o governador Flávio Dino pelo esforço, a CAEMA por todo o trabalho que tem feito em relação a esse enfrentamento e pela informação que eu tenho, a tendência é ser melhor ainda, porque com a ET Vinhais, que foi inaugurada recentemente, que é a estação de tratamento de esgoto aqui do Vinhais, nós vamos ter aí pelo menos 40% do esgoto da ilha tratado só pela ET Vinhais. Isso vai ter um impacto altamente positivo
e nós vamos conseguir, finalmente, resgatar o direito de poder mergulhar numa praia de São Luís do Maranhão, da ilha de São Luís. Isso é bom para o turismo, é bom para o lazer, é bom para a comunidade, é bom para os comerciantes ali da orla, é bom para toda a população e para o estado do Maranhão. Portanto, realmente é uma notícia muito boa que nós recebemos. Mais uma vez, cumprimento o governador Flávio Dino, mais uma vvez cumprimento o presidente da CAEMA, Davi Teles, e todos os servidores envolvidos nessa grande operação de resgatar as praias e a balneabilidade das praias da ilha de São Luís. Portanto, presidente, essas duas notícias, uma boa e uma ruim, e a nossa luta continua. Muito obrigado.